do time do Fogão. E a galera explode em preto e branco no Maracanã. Escolhidos do mais tradicional, tudo bem, pessoal? Quinta-feira, 5 de abril, e quero falar nesse vídeo de hoje sobre a primeira partida da fase de grupos, que se dá, o início da trajetória do Botafogo na Copa Sul-Americana, amanhã, quinta-feira, dia 6 de abril, às 9 horas da noite, contra o Magallanes do Chile, no estádio El Teniente, em Rancagua, lá no Chile, e terá transmissão do canal de streaming Paramount+. Quem tem IPTV tem acesso ao canal, eu já vi aqui no meu e está disponível. Agora, quem tem TV a cabo normal tem que ver aí se tem, E se não tiver, vai ter que recorrer aí, a esses links do Multicanais, Futebol Play HD, não são links muito confiáveis, mas talvez seja o único recurso de muita gente. E você que chegou aqui nesse vídeo, não é inscrito no canal, se inscreve, dá aquela força pra gente, que tá sempre aqui botando a nossa cara, falando de Botafogo com vocês, sempre trazendo informações relevantes, sobre o nosso glorioso. Ativa também aí o sininho das notificações, para sempre que for lançado conteúdo aqui no canal, você seja notificado e fique sempre por dentro de tudo, e atualizado sobre tudo que acontece no nosso Botafogo. E falando sobre o nosso adversário, é a primeira vez que vamos enfrentar esse time, nunca houve um confronto anteriormente entre o Botafogo e o Magallanes. Falando sobre o nosso adversário, ele está lutando contra o rebaixamento no campeonato chileno. Nos últimos 5 jogos foram 3 derrotas e 2 empates. Ele é o atual campeão da Copa do Chile e da Supercopa do Chile. Eles estavam na fase preliminar da Libertadores, mas não conseguiram avançar mais, não conseguiram se classificar para a fase de grupos, e por isso eles entraram na Copa Sul-Americana. Na Libertadores eles foram eliminados pelo Independiente Medellín no segundo confronto. No primeiro confronto da fase preliminar, eles eliminaram o Always Red com 2 vitórias, mas parou no Independiente Medellín na segunda fase preliminar. Contra o Medellín foi um empate em casa, e fora de casa, lá na Colômbia, perdeu por 2-0. E os eliminados da Libertadores, nas fases preliminares, eles vão automaticamente para a Copa Sul-Americana, e foi o que aconteceu com o nosso adversário. Eles fazem parte do grupo A, junto com o Botafogo, junto com a LDU e junto com o César Vallejo. Ontem já tivemos aí o jogo entre a LDU e César Vallejo. O LDU venceu fora de casa o César Vallejo por 2-1 e até o momento é líder do grupo A. E se faz ainda mais importante que o Botafogo vença esse primeiro confronto contra o Magallanes para ficar ali na briga com a LDU, cara. E para mim essa vai ser a briga pela liderança do grupo até o final da fase de grupos. Muito importante, numa competição assim, vencer fora de casa. E lembrando, pessoal, que só se classifica o primeiro de cada grupo diretamente para as oitavas de final. O segundo colocado de cada grupo enfrenta o terceiro colocado de um grupo, qualquer grupo da Libertadores. Isso será definido mais à frente, numa espécie de repescagem, para também ir às oitavas de final. Bom, pessoal, e falando sobre os inscritos, para a Copa Sul-Americana até o momento, são os seguintes: goleiros, 5 goleiros: Gatito Fernandes, Lucas Perry, Douglas Borges, João Fernando e Igor Gabriel. Zagueiros, defensores: Rafael,
Joel Carli, Luiz Segovia, Vitor Cuesta, Hugo, Daniel Borges, Marçal, Di Plácido, Adrielson e Felipe Sampaio, né, incluindo os zagueiros e laterais. Meio-campistas, que incluem, né, volantes e meias ofensivos. Danilo Barbosa, Tietê, Gabriel Pires, Marlon Freitas, Lucas Fernandes, Eduardo, Lucas Piazon, JP Galvão e Raí. Para finalizar, atacantes: Vitor Sá, Tiquinho Soares, Gustavo Sauer. Gustavo Sauer está mais para um meia também, né? Um meia pelo lado direito. Luiz Henrique, Carlos Alberto, Janderson e Matheus Nascimento. E sobre Júnior Santos e Matias Segovia, né, que foram recém-contratados, isso pode ser a dúvida de muitos, eles ainda não podem ser relacionados porque ainda não foram regularizados. No caso do Júnior Santos, não foi inscrito a tempo, né, por conta de um atraso da CBF no envio da documentação necessária para a Conmebol. E só poderá atuar pela Copa do Brasil contra o Ipiranga no próximo dia 12. E a CBF de novo, né, pessoal? Mais uma vez fazendo uma forcinha, né? Para não fazer a coisa certa, né, quando o assunto é Botafogo. É impressionante, né? É muita má vontade com o Botafogo, cara. Bom, ainda não foi divulgado os relacionados para essa partida. Além dos prováveis desfalques, né, por conta de lesões, que é o caso do Kaique, do Gatito, que estão em fase de transição. Talvez o Vitor Sá, né, que segundo o Botafogo até então estava em tratamento, não sabemos tratamento exatamente do que, né? Esses talvez não entre na lista dos relacionados para esse jogo de amanhã. E se você está vendo esse vídeo já na quinta-feira, então hoje, né? Até o momento não temos informações de mais jogadores no departamento médico. E dito isso, pessoal, a minha provável escalação. E seria o seguinte, pessoal, na minha opinião. Lucas Perry no gol, lateral de Plácido, dupla de zaga Adrielson Cuesta, lateral esquerdo Marçal, né? Isso é óbvio para todo mundo, não tem nem que questionar, né? Essa escalação dos zagueiros, né, e dos laterais. E aí, na minha opinião, né, e da maioria da torcida do Botafogo, o ideal seria que o Luiz Castro colocasse esse time para jogar no 4-4-2, né, com 4 no meio campo, mas a gente sabe que o Luiz Castro ele não foge, né, desse esquema, né, ele é adepto a esse esquema de 4-3-3, então, na minha opinião, ele deveria ir com Tietê, né, como primeiro volante, e os dois homens da frente, Eduardo e Lucas Fernandes, né? Nada de Marlon Freitas, como ele fez algumas vezes, nem Danilo Barbosa, nem Piazon, né, cara? Porque tem que jogar os dois melhores meias do elenco, que é o Lucas Fernandes e Eduardo. E ele vem, né, poupando o Lucas Fernandes, em algumas partidas ele bota o Lucas Fernandes no banco, né? Até agora eu não entendi o porquê, mas é o que ele tem feito, né? Então, essa seria a trinca de meias, na minha opinião, e os três da frente, né? Com 2 pontas. Pelo lado esquerdo, Luiz Henrique. Pelo lado direito, ele deveria dar uma chance para o Gustavo Sauer, para dar, né, sequência, rodagem, né? Tempo de jogo, cara. Fazer o cara, né, ter sequência, né? Para até poder também cobrar algo a mais ao jogador com ele atuando. O cara tem que jogar, cara. A gente não pode ter uma opinião totalmente formada sobre um jogador que não tem muitas chances, né, que está entrando sempre no final ali do segundo tempo. Então tem que dar, né, sequência pro cara, fazer o cara jogar, né? E dentre Gustavo Sauer e Piazon, eu prefiro, claro que eu prefiro o Gustavo Sauer, eu não gosto de Piazon. Piazon não agrega ofensivamente nada ao time do Botafogo. Um jogador de só passes para o lado e alguma noção de recomposição ou marcação. Para um ponto direito a gente precisa de muito mais que isso, né? A gente precisa de
ímpeto, a gente precisa de velocidade, a gente precisa de drible, a gente precisa de chute a gol, né? A gente precisa de chances criadas também por aquele lado, e o Piazon não oferece isso, e para mim o Gustavo Sauer ele tem mais chance, né, de oferecer essas características que o Piazon. E também sobre o Carlos Alberto, para mim é outro também que não pode ser titular do Botafogo. E o Gustavo Sauer, na minha opinião, ele sai na frente dessas duas opções. Na frente, né, Tiquinho, obviamente. E é isso, pessoal. O Luiz Castro, né, já disse que quer dar rodagem ao elenco. Veremos cada vez mais escalações diferentes, né, por opção do próprio treinador. E o que para mim é prejudicial, né, para o time. Isso prejudica o entrosamento da equipe, né? Mas é o Luiz Castro que toma as decisões, né? Então, esperamos que ele faça o correto para o time jogar bem, né? Não invente e faça esse time jogar o que realmente pode, né? Que até então, para mim, está muito abaixo, principalmente alguns jogadores, né, que estão muito abaixo, individualmente falando, e muito aquém do que podem apresentar. Bom, é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje, né, falando sobre essa primeira partida do Botafogo pela Copa Sul-Americana. Esperamos um bom jogo e uma boa vitória. Eu fico por aqui, pessoal, a todos que assistiram o vídeo até o final, né? Agradeço pela sua audiência. Se não deixou o like ainda, deixa o like. Se não se inscreveu, se inscreve aí, né? Compartilhe esse vídeo para os botafoguenses que vocês conhecem. A gente se vê, pessoal, no próximo vídeo. Tchau. Fui.